Pessoal, vamos começar pela página 51, proporção direta. Lá na tua página 51 está dizendo o seguinte, olha lá. Você já viu que algumas situações apresentam duas grandezas que variam proporcionalmente. Faça a atividade a seguir e veja como classificar uma proporção. Aí ele mostrou uma tabela aí, que eu vou pegar aqui no livro. Bora ver se vocês vão entender bacana essa questão. Página 51. Tá aí, ó, tabela de preços, dei uma olhadinha aí. Aí ele tem aí um hambúrguer, esse preço está um pouco defasado, eu acho, né? Um hambúrguer de R$ 4,50, um bolo de R$ 1,50, um suco de R$ 1,50, salgado de R$ 3,00 e refrigerante de R$ 2,00, beleza. Aí ele foi aqui e montou o cardápio aqui, ó. Hoje o Guilherme, ele comprou uma fatia de bolo e um suco, tá? Pessoal, quanto é a fatia de bolo? R$ 1,50. Quanto é o suco? R$ 1,50. Se você juntar os dois, ele vai gastar quanto nesse dia? R$ 3,00. Legal. Se um dia... Oi. Página 51. Se no dia seguinte ele comprasse uma fatia de bolo e um suco, quanto ele gastou em 2 dias? E se ele comprasse isso nos 5 dias seguintes, a semana inteira? Então, ó, na tabela ele mostrou aqui, ó, primeiro dia ele gastou R$ 3,00. Somando tudo, no segundo dia, ele já vai gastar 6, porque foi os R$ 3,00 de ontem mais os 3 de hoje. No outro dia ele vai gastar quanto? 9, porque foi R$ 3,00 do primeiro dia, 3 no segundo, 3 no terceiro. Quarto dia ele vai gastar 12, no quinto dia 15 e no sexto dia R$ 18,00. Beleza? Então ele fez isso aqui. Só presta atenção que isso aqui aconteceu, tá? Vamos para a página 52, que ele dá continuidade lá. Página 52. Página 52, ó. Observe as duas sucessões de números a seguir que envolve o número de dias que Guilherme repetiu a compra e seu respectivo gasto naquele dia. No dia 2 ele gastou R$ 6,00. No dia 3 ele gastou R$ 9,00. No dia 5 ele gastou R$ 15,00. Beleza? Primeira questão, página 52. Página 52. Calcule a razão entre o número de dias e o total de gastos. Essa razão será igual ou será diferente? Bora ver. Pessoal, no primeiro dia não, no segundo dia ele gastou quanto? Ó, vou marcar, segundo dia é o primeiro número, tá vendo? O primeiro número aqui é 6, ó. Então no segundo dia ele gastou R$ 6,00. Tem como simplificar essa fração? Dá para simplificar ela, sim ou não? Por quanto? Por 2. Se eu simplificar essa fração por 2, olha quanto é que vai dar. 2 dividido para 2 dá 1. E 6 dividido para 2 dá 3. Beleza? Primeiro já foi. Bora no segundo aqui. Vamos no segundo aqui. Segundo dia não, terceiro dia, quanto foi que ele gastou? Ó, segundo número, R$ 9,00. Então no terceiro dia ele gastou R$ 9,00. Dá para simplificar essa fração? Por 3. Olha o que vai acontecer se eu simplificar ela por 3. 3 dividido para 3 dá 1. 9 dividido para 3 dá 3. Pessoal, deu igual, pessoal? Olha aqui, ó. Igualzinho. Bora ver se no quinto dia deu a mesma coisa. No quinto dia, quanto foi que ele gastou? R$ 15,00. Quinto dia, ele gastou R$ 15,00. Dá para simplificar essa fração por quanto? Por 5. 5 dividido para 5 aqui, ó. 5 dividido para 5 dá 1. E 15 dividido para 5 dá... Deu igual, pessoal? Deu exatamente igual, tá?
E aqui na frente ele perguntou: essas razões são diferentes, são iguais ou diferentes? As razões são iguais. Seria diferente se no primeiro dia ele gastou R$3, no segundo ele gastou 5, no terceiro ele gastou 7. Aí dá diferente, tá? Se ele gastou R$3 todo dia, tinha que ser exatamente igual. Tranquilo essa? Alguma dificuldade? Só em não falar nada, né? Não entendeu, amor? Tá. Então deixa eu apagar aqui e voltar com ela aqui com você. Acompanha comigo lá o raciocínio para a gente não perder as informações, tá? Aqui em cima ele me deu as proporções, ó. Aqui são os dias, aqui é o segundo dia, aqui é o terceiro dia e aqui é o quinto dia, tá? E aqui na frente ele me deu quanto ele gastou em cada dia, ó. Nesse dia ele gastou quanto? R$6, tá vendo lá? Deu para acompanhar aí? No segundo dia ele gastou R$6, tá enxergando isso ou não? Sim, tio. Sim. No terceiro dia, Noemi, no terceiro dia ele gastou R$9. Legal aí? Tudo bem? Deu para enxergar? Sim. E no quinto dia ele gastou R$15, tá? Então ele está perguntando para você calcular a razão entre esses números e dizer se elas são iguais ou se elas são diferentes. Para eu saber se elas são iguais, Noemi, eu vou ter que escrever a fração e simplificar ela. Quando eu simplificar, os números vão aparecer e eu vou ver se é igual ou não. A página é página 52, tá? Página 52, é porque eu dei um zoom, aí sumiu ali. Então vamos lá para a primeira fração, Noemi. Vou apagar tudo aqui, pegar a primeira fração. O primeiro número que eu vou usar aqui é 2. É o número, é o segundo dia. Nesse segundo dia ele gastou R$6. Então eu vou escrever aqui 2, no dia 2 ele gastou R$6. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Sim, tio. Pronto, então daqui eu vou simplificar essa fração. A simplificação dessa fração é por 2. 2 dividido para 2 dá 1 e 6 dividido para 2 dá 3. Essa aqui eu não consigo simplificar mais, então para bem aqui. Tá? Segunda fração, Noemi, vê se tu consegue enxergar ela aí para mim. Qual vai ser a segunda fração? Segundo número aqui, ó, 3 por 9. Então 3 está para 9. Isso quer dizer que no terceiro dia ele gastou R$9, tá? Dá para simplificar essa fração? Dá. Vou simplificar ela por 3. Simplificando por 3 vai ficar assim, ó. 3 dividido para 3 aqui dá 1. E 9 dividido para 3 que dá 3. Percebe que deu o mesmo valor daqui, ó. Tá igualzinho. Tá? Terceiro dia, terceiro não, quinto dia, Noemi. No quinto dia ele vai gastar quanto? Quinto dia aqui, ó, ele vai gastar R$15. 5 para 15. Isso aqui dá para simplificar por quanto? Por 5. Por 5. 5 não simplifica por 3, não dá para dividir. Então tem que ser 5 aqui, tá? Quando tu fizer a divisão 5 por 5 vai dar 1. E 15 dividido por 5 que vai dar 3. Deu igual os 3, Noemi? Olha como deu igualzinho, ó. Como deu tudo igual, ele está perguntando aqui, as razões são iguais ou são diferentes? Você vai dizer que elas são iguais, tá? São iguais. É que eu não tinha vindo Ah, não, tudo bem, sem problema. Tu já anotou aí? Segunda questão, com base na resposta do exercício anterior, o que se pode concluir acerca da proporcionalidade dessas duas sucessões? Elas são proporcionais ou vocês acham que elas não são proporcionais? São proporcionais, tanto é que a razão deu igual, pessoal. Se a razão é igual, elas são proporcionais, tá? Então na segunda escreva lá, elas... Se desse diferente, sim, ó. Imagina que essa aqui deu 1/3, essa aqui deu 1/4, essa aqui deu 1/5, deu diferente, não é proporcional. Tem que ser exatamente igual. Se ela for igual, você diz que elas são proporcionais, tá?
Mas para que ela dê o resultado igual, tem que simplificar ela bonitinha até ela, para tu achar a resposta final lá na frente, tá? Se tu fizer isso, ela vai dar exatamente proporcional. Terceira, se algum dia o Guilherme comprasse, todo dia ele compra uma. Diga. O que é proporcional? O que é proporcional? São valores que dão iguais. Noemi, tu vai identificar que a razão é proporcional toda vez que o valor aqui da fração simplificada der exatamente igual. Deu 1/3, 1/3 e 1/3. Então quer dizer que elas são todas iguais, proporcionais. Tá? Deixa. Oi. Em cima e embaixo, tá? Oi. É. Entendeu, Noemi? Melhorou aí ou não? Falou pra cá. Como é? Como é? Não entendi. Quando o senhor falou, bateu. Ah, tá. Então vamos lá. No segundo dia, Noemi, ó. No segundo dia ele comprou, ele gastou R$6. No quinto dia, não, no terceiro dia, quanto foi que ele gastou aí no terceiro dia, pessoal? No terceiro dia ele gastou R$9. E no quinto dia ele gastou R$15. Quando eu simplifiquei essa fração, Noemi, na questão anterior, essa fração, quando eu simplifiquei, ela deu 1/3. Certo? Quando eu simplifiquei essa aqui, Noemi, ela também deu 1/3. E quando eu simplifiquei essa última, ela também deu 1/3. Pois é, o que eu faço? É a internet. E agora, pessoal, melhorou aí? Voltou? Mesma coisa ontem estava ruim que só, eu vi mesmo. E aí, pessoal, voltou ou não? Melhorou? Tá melhor agora. Tá. Noemi, a primeira fração lá diz que no segundo dia ele gastou R$6. No terceiro dia ele gastou R$9. E no quinto dia ele gastou R$15. Isso foi nessa questão anterior, essa aqui, ó. Na página 52, tá aqui esses valores todos aqui em cima. Foi com esses valores que a gente trabalhou agora. Aí, Noemi, eu disse para ti que quando você simplificar essa fração, o resultado dá 1/3, não foi isso? Aí a segunda, quando eu simplificar, também deu 1/3. E a terceira, quando eu simplifiquei ela, também deu 1/3. Isso aqui não é igual, Noemi? Toda vez que eles são iguais, isso aqui é proporcional. Ah, professor, e se essa desse 1, entendeu aí? Diferentes que dão resultado. Exatamente. E se essa última desse, por exemplo, 1/4, vamos imaginar, é proporcional? Agora não é mais. Tinha que ser exatamente igual até o fim. Todos eles, inclusive podia ter mais números aí, tá? Essa sequência pode ter outros valores aí que eu não estou vendo. Se der um diferente, não é mais proporcional. Tem que ser todo mundo exatamente igual. Que dê sempre exatamente 1/3, tá? Na terceira ele está dizendo assim, ó, todo dia o Guilherme compra um bolo e um suco. Todo dia, um bolo e um suco, um bolo e um suco. Mas teve um dia que ele pegou mais dinheiro, ele resolveu comprar 2 fatias de bolo e um suco. Tá? Em vez dele comprar o que ele comprava de forma habitual, o resultado da questão anterior vai mudar, pessoal? Vai. Vai continuar sendo proporcional? Não, porque todo dia ele comprava a mesma coisa. Se num dia ele comprou um negócio diferente, o valor vai ser outro. Então, nessa terceira você coloca aí, não será proporcional. Se todo dia ele comprar a mesma coisa a vida toda para sempre, vai ser sempre proporcional, tá? Só que um dia ele resolveu comprar diferente, gastou dinheiro de outro jeito, então não é mais proporcional. Vamos lá, página 52. Pois é, eu também acho. Esse pessoal aqui da sala que fica reclamando toda hora. Se tu tiver um marca-texto, marca bem aqui, ó. 2 sucessões numéricas são diretamente proporcionais quando as razões entre os termos
correspondentes são iguais. Foi a pergunta que a Noemi me fez. O que é proporcional? Ela perguntou. É quando a razão dá valores iguais. Ele fez aqui, ó, 2 sobre 6, 3 sobre 9, 5 sobre 15. Tudo isso deu igual a 1 sobre 3. São iguais, então são proporcionais. Primeira questão, você vai fazer o quê? Estamos falando de diretamente proporcional. Se você tiver uma cor diferente, eu vou marcar de uma cor diferente aqui, ó. Essa outra parte tu marca de uma cor diferente. Aqui assim, ó. O número que é a razão entre os termos correspondentes de sua sucessão é chamado de constante de proporcionalidade. Eu vou chamar ela para ti hoje de CP. CP significa constante ou coeficiente, pode ser, de proporcionalidade. Pode falar. Então CP é constante de proporcionalidade ou coeficiente de proporcionalidade, tá? Primeira questão, página 52. Verifique se as sucessões são diretamente proporcionais. Galera, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez agora há pouco. Pega a primeira razão, que é essa aqui, ó, 8 para 36, é a primeira. Vou pegar ela e vou escrever ela aqui embaixo, ó. Presta atenção aí, ei. 8 está para 36. 8 está para 36. Olha aí, Godinho. Essa primeira sucessão bem aqui, ó. 8 está para 36. Todo mundo enxergou isso daí? Essa primeira sucessão aqui, está escrito no teu livro aí, ó. 8 para 36, página 52. 8 para 36 tem que ser igual a 10 para 45, que é a segunda aqui, ó. E tem que ser igual a 12 para 54, para que ele seja proporcional. Bora? Tem que achar o número dentro deles aí que dê igual. Bora achar esse número. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Vamos simplificar por quanto primeiro, galera? Por 4? Vamos logo dividir logo por 4 esse negócio. 8 dividido para 4, meu filho, dá 2. 36 dividido para 4, meu filho, dá 9. E eu já acabei, porque isso aqui não dá para dividir mais por ninguém. Então 2 para 9 foi o número que eu achei final, diga. Por 2. Ah, tio, porque 2 até que dá para dividir por 2, mas 9 não dá. 9 já seria por 3, né? É, então para bem aí, não dá mais para dividir, tá? Diga. Ia dar o mesmo resultado, bora ver? Se eu pegasse 8 para 36 e começasse dividindo por 2, olha o que ia dar, Yasmin. Ia dar 4 sobre 18. Aí tu ia perceber que ainda dá para dividir por 2. Se tu dividir por 2, ia dar 2 sobre 9. Olha aí, ó. Mesma resposta. Então pode ser direto por 4, não tem problema. Pessoal, segunda proporção, qual é? Quem me fala aí? Quem é a segunda proporção? 10 está para 45. Gondim. 10 está para 45. Me fala um número que divide tanto 10 como 45. Vamos ter. Divide por quanto esses números aí? Por 5. 10 dividido para 5, meus amigos, dá 2. O 5 cabe 2 vezes dentro de 10. E 45 dividido para 5 dá 9. Percebeu que deu o mesmo valor de cima? Não deu igualzinho? Qual é a terceira proporção, galera? Terceira proporção. Se der tudo igual, é proporcional. Terceira proporção, essa última aqui, ó. 12 para 54. Espera aí que deu uma travada aqui, pessoal. Terceira proporção, 12 para 54, hein? 12 para 54 divide por quanto? Quem pode me dizer? Por 6. Muito obrigado. Ah, professor, mas eu não sei fazer assim. Posso dividir por 2? Pode, meu filho. Vá conforme que você puder fazer, tá? 12 dividido para 6, meu querido, dá 2. E 54 dividido para 6, pessoal, adivinha, dá 9. Ei, deu igual ou não? E ainda digo mais, pessoal. Eles são proporcionais. Tem mais uma coisa que eu vou te dizer. Eles são proporcionais. E o que mais que eu quero te dizer é que o CP, lembra quem é o CP? Constante de proporcionalidade é 2 sobre 9. Se tiver número proporcional, pessoal, sempre vai ter o CP, que é a constante de proporcionalidade.
Página 52, questão 2. Vamos lá. Questão 2, começando a questão 2, considerando, aí ele deu aí uma proporção para você, ó. 3 está para 12, ele deu essa proporção, ó. 7 está para M e N está para 44, ele me deu essa proporção. Aí ele disse assim, ó, determine M e N de modo que a sucessão seja diretamente proporcionais. Ei, ele te disse que elas são diretamente proporcionais. O que falta eu descobrir nessa questão? Qual é o coeficiente? Falta o M e o N, mas para descobrir o M e o N eu preciso do coeficiente de proporcionalidade. Deixa eu te mostrar onde é que tu vai achar esse coeficiente, pessoal. Sempre que ele te der uma situação dessa que tem letras no meio dos números, o coeficiente vai ser o termo que tem só números. Então esse 3 sobre 12 aqui é o meu CP. O que é CP, professor? Coeficiente de proporcionalidade. A gente viu isso na página, nessa mesma página lá em cima, né? Tá? Então eu não vou poder usar esse 3 sobre M como coeficiente porque ele tem uma letra. Eu não consigo descobrir quanto vale essa letra. E nem aqui N sobre 44 porque também tem letra. Então quem é o meu coeficiente? 3 sobre 12 porque ele é o único que está só com números. Tá? Beleza, então vamos calcular o M e o N. Olha o que eu vou fazer, galera. Começa pegando. Vou começar pela primeira letra, ó. 7 está para M. Vai ficar assim, ó. 7 está para M. E isso tem que ser igual a 3 sobre 12. Que 3 sobre 12 é o meu coeficiente de proporcionalidade. Certo aí? Peraí, deixa eu voltar aqui com o pessoal de casa que deu uma travada aqui. Deixa eu apagar aqui e voltar de novo. Tá travando demais o pessoal de casa. Repetindo, pessoal, repetindo. O que a gente vai ter que fazer, pessoal? Pegar o primeiro cara que tem letra, que é 7, que está para M, tá? Então 7 está para M. E eu vou igualar isso aqui ao meu coeficiente de proporcionalidade. Quem é o coeficiente de proporcionalidade? 3, que está para 12, tá? Esse aqui, ó. Exatamente. Isso aqui vai ser igual a 3, que está para 12. E agora eu vou resolver o meu... Pois é, pessoal, mas eu não posso fazer nada aqui. A internet dá isso. Diga. Que é CP? Que é CP? Coeficiente de proporcionalidade. Está nessa mesma página que tu estás, vem aqui, ó. No final do quadrinho amarelo. Coeficiente de proporcionalidade. É CP, tá? CP. Constante, isso, constante. Mas constante e coeficiente pode ser a mesma palavra, pode ser usado, tá? Segunda questão, página 52. Vamos ver se dá tempo hoje, tem que terminar isso hoje. Segunda questão, página 52. Considerando, aí ele me deu, pessoal, essa proporção aqui, ó. As razões, ó. 3 está para 12, 7 está para M e N está para 44. Determine MN de modo que a sucessão seja, ele disse que ela é, esse seja aqui, está dizendo que ela é diretamente proporcional. Beleza. Primeira coisa que eu preciso fazer para descobrir se ela é proporcional ou não, pessoal, é descobrir quem é o CP. O que significa CP? É a constante de proporcionalidade. Tu só vai descobrir isso numa razão dessa, na situação em que você só tem números. Então, se tu pegar aqui, ó, eu não posso usar esse porque aqui tem a letra N. Eu não posso usar esse porque tem a letra M. Mas esse primeiro eu posso usar porque é só número. Então, esse cara vai ser o meu CP. O que significa CP? Constante de proporcionalidade. Então, eu vou pegar minha primeira razão, uma que tem letra, para que eu possa fazer o cálculo dela, tá? Vou pegar essa daqui, ó. 7 está para M. Essa aqui. 7 está para M e vou igualar ela ao meu CP. Quem é o meu CP? 3, que está para 12. 7 vezes 12, 84. Para resolver essa equação, eu vou passar o 3 dividindo, não é isso? Vai ficar M igual a 84 dividido por 3.
Não é isso? Quanto é que dá 84 dividido para 3? Dividido por 3, e essa divisão vai dar um M igual a 20. Então aqui a divisão M igual a 28. Para encontrar o N, eu vou pegar a outra razão que eu tenho, que é 7, é N sobre 44, né? Então eu vou colocar ela aqui, N está para 44, assim como 3 está para 12. O que é 3 está para 12, professor? É o CP, que a gente pegou desde o início lá, certo? E agora eu vou fazer a multiplicação cruzada. Começa pelo pessoal que tem letra. Então N vezes 12 vai dar 12N. 44 vezes 3 dá 132. Passa o 12 dividindo, N vai ser 132 dividido para 12. E essa divisão aí dá um N igual a 11. Tá? Então esse é o valor do meu M e do meu N na questão 2. Página 52, tá? Passando para a questão 3, da página 53, sabendo que 3, 5 e 8, está aqui o 3, está aqui o 5, está aqui o 8 e o 10, são diretamente proporcionais a A, B, C e D, tá? E o coeficiente, aqui é o CP, o meu coeficiente de proporcionalidade ou constante de proporcionalidade é 1 sobre 5, tá? Se eu sei que ele está dando essas informações, ele quer que você calcule o A, o B, o C e o D. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vamos lá. Primeiro eu vou colocar as correspondências aí, né? O 3, ele é o primeiro elemento aqui dessa sequência. Então, ó, se eu tenho o 3 como primeiro da sequência e aqui o A é o primeiro da sequência, então eu sei que esse 3 está para A. Tá? Então eu vou deixar ele anotado aqui. Tá? 3 está para A. 3 está para A. Assim como o B, que é o 5 aqui, ó, está para B, que é o segundo elemento. Então 5 está para B. Eu vou até dar um zoom maior aqui para você ver bem direitinho aí. O 8, que é o terceiro elemento aqui, está para C, que é o terceiro elemento daqui. E o 10 está para D, que é o quarto elemento aqui no final, tá? Então eu tenho essas proporções e eu já sei que o meu coeficiente, né, o meu CP, ele deu na questão, é 1 sobre 5, então eu tenho ele aqui. Então eu vou dizer que A está para, aliás, A não, 3 está para A, né? Esse 3 está para A, que é esse aqui, ó. Tá? E isso é igual a 1 sobre 5, que é o meu coeficiente de proporcionalidade, certo? Então eu posso fazer dessa forma aí. E aí é só fazer a multiplicação cruzada, tá? A vezes 1 é A, e 3 vezes 5 é 15. E aí eu finalizo o meu A bem aqui. Como é que a gente vai calcular o B? Eu tenho que 5 está para B, 5 está para B, assim como 1 está para 5, que é o meu CP, meu coeficiente de proporcionalidade, tá? E aí faço a multiplicação cruzada, B vezes 1, B, e 5 vezes 5, 25, já encontrei o B. Como é que eu faria o C? Pegar a terceira razão, 8 está para C, 8 está para C, assim como 1 está para 5. Lembrando que esse aqui é o meu CP, meu coeficiente de proporcionalidade, tá? E aí vou fazer a multiplicação cruzada, C vezes 1 dá C, e 8 vezes 5 vai dar 40. Já encontrei o C, falta só o D. Para encontrar o D, eu vou pegar minha última razão, que é 10 está para D. Então 10 está para D, assim como 1 está para 5. Porque lembra que esse valor é o meu CP, minha constante de proporcionalidade, tá? Então fazendo a multiplicação cruzada, eu vou ter D vezes 1 aqui, D, e 10 vezes 5, 50, e aí eu finalizo a letra D, tá? Então essa aí é a terceira questão na página 53, isso aqui é a página 53, ok? Vamos falar agora sobre grandezas diretamente proporcionais. Isso aí está na página 53 ainda, tá? Página 53. Então aqui na página 53, que eu estou falando de grandezas diretamente proporcionais, tá? Eu tenho esse texto aí,
Ele está trazendo uma tabela, inclusive mostrando algumas informações. Então olha lá, se você puder marcar isso, marque. Ó, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a sucessão de suas medidas formam sequências numéricas diretamente proporcionais. Aí olha o texto que ele trouxe uma informação assim. Ele trouxe aqui, ó, observe a tabela a seguir, que mostra o número de assinantes de um jornal nos 6 primeiros meses do ano de 2020. Então eu tenho o primeiro mês, eram 150 assinantes. Quando eu passei para o segundo mês, aumentou para 300 assinantes, ou seja, daqui para cá aumentaram 150 pessoas. Quando eu fui para o terceiro mês, foi para 450 assinantes, então já aumentou mais 150 daqui para cá. No quarto mês foi para 600 assinantes, olha, mais 150 assinantes. E assim ele manteve. Ó. No quinto mês foram 750, aumentou mais 150. E no sexto mês foram 900 assinantes, aumentando novamente mais 150. Então, ele manteve sempre a mesma proporção de aumento, pessoal. Tá? Então, quando aumenta a quantidade de meses, aumenta a quantidade de assinantes. Isso a gente chama de diretamente proporcional. Quando as duas grandezas aumentam no mesmo sentido, você tem aí uma proporção chamada de direta. Tá? Então, é importante observar essa informação aí. Vamos passar para a página 54, que tem um outro exemplo aqui da padaria. Tá? Esse exemplo da padaria aí está dizendo o seguinte. Ó, veja outro exemplo. Aí ele trouxe aí. Com 1 kg de farinha de trigo, uma padaria produz 40 pães. Então 1 kg de farinha ele consegue produzir 40 pães, tá? Com o dobro dessa massa de farinha de trigo, ou seja, 2 kg, ele vai produzir o dobro de pães, tá? Tá aqui dizendo, eu produziria o dobro do número de pães, que seria 80 pães. E se eu pegar o triplo do número de farinha, 3 kg, eu vou produzir o triplo de pães, que no caso aqui é 120, tá? Então ele tem aqui, ó, 1 kg, 40 pães, 2 quilos, ó, 80 pães e 3 quilos, 120 pães, tá? Então essa proporção ela indica que é direta, porque quando mais você aumenta a quantidade de farinha, mais você aumenta a quantidade de pães, tá? Então aí ele está demonstrando para você uma grandeza diretamente proporcional. Aumentou a quantidade de farinha, aumenta a quantidade de pães, tá? Então pega essa primeira questãozinha aí, página 54. Primeira questão, página 54, para a gente discutir rapidamente. Então, primeira questão, página 54. Lê a sentença a seguir, preenchendo. Vou deixar anotado aqui a página 54, primeira questão. Lê a sentença a seguir, preenchendo as lacunas adequadamente, de modo que elas se tornem verdadeiras. Aí eu tenho aqui, em 3 dias, um operário constrói 18 metros de muro. Então, se você imaginar aqui, vamos imaginar que aqui seja um muro aí que esse operário está construindo. Ele levou ele construiu 18 metros de muro em 3 dias, tá? Aqui são 3 dias. Legal. Aí aqui está dizendo, se fossem 6 dias, o mesmo operário, mantendo o mesmo ritmo de trabalho, construirá, quantos metros ele construirá de muro? Se fossem 6 dias. Bom, pessoal, ele faria um outro muro aqui com mais 18 metros, tá? Se o primeiro muro que ele fez de 18 metros em 3 dias, se eu tiver 6 dias, ou seja, mais 3 dias aqui, ele vai construir mais 18. Ó. Percebe que aqui em cima agora eu tenho 6 dias. Ó. Tem 3 dias aqui com mais 3 daqui, são 6 dias. Então, quantos metros de muro ele construirá? 18 mais 18, tá? Então, isso seria 36 metros de muro que ele ia construir. As grandezas tempo e comprimento são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, pessoal? Se eu estou aumentando a quantidade de dias e também está aumentando a quantidade de muro, então aumenta nas duas partes. Aumentou o tempo, aumentou a quantidade de muro. Então essas grandezas são diretamente proporcionais, tá? Diretamente proporcionais. Se aumenta a quantidade de muro, aumenta também. Aliás, se aumenta o tempo, aumenta também a quantidade de muro, tá? Letra B. Sabendo que 20 gramas de um certo alimento fornecem 350 calorias,
Se fossem 800 gramas desse mesmo alimento, quantas calorias ele iria fornecer, pessoal? Bom, aqui a gente vai ter que fazer uma observação, tá? Se você tem aí 20 gramas, eu vou puxar aqui para o lado aqui, ó. Eu tenho 20 gramas de determinado alimento, tá? E essas 20 gramas vão produzir 350 calorias. Inclusive, vou até botar aqui embaixo, vão produzir 350 calorias, tá? Se eu passasse para 800 gramas desse alimento, quantas gramas eu iria produzir, quantas calorias eu iria produzir, eu não sei. Aqui embaixo ficaria uma interrogação, ou eu poderia colocar até o X, né? O que você tem que pensar é, como é que a gente faria para transformar esse 20 em 800? Como é que eu faria esse 20 virar esse número 800 aqui em cima, que é a quantidade de gramas aí, né? O que eu posso fazer aqui, pessoal, é multiplicar por 40, tá? Então, se eu multiplicar 20 vezes 40, eu encontro os 800 lá em cima. Então, se eu multipliquei por 20 por 40 em cima, eu vou multiplicar por 40 aqui embaixo. Quando você fizer 350 vezes 40, você vai encontrar a resposta de 14.000 calorias, tá? Então, quer dizer que esse produto aí, esse alimento de 800 gramas, produziria 14.000 calorias, tá? Então, é a forma de você conseguir resolver essa questão utilizando proporção, tá? E ele está perguntando aqui, as grandezas, massa e quantidade de calorias são diretamente ou inversamente? Se você tem mais alimento, pessoal, você vai ter mais calorias. Se você consumir mais alimento, você consome mais calorias, tá? Então elas são diretamente proporcionais, tá? Diretamente proporcionais. Legal? E por último, letra C, uma máquina produz 500 parafusos em 5 horas. Em uma hora essa máquina produzirá quantos parafusos? Eu não sei, tá? O que a gente vai fazer para descobrir, pessoal? Basta pegar a quantidade de parafusos e dividir pelo tempo. Então, se você pegar 500 aqui e dividir 500, tá? Dividido para 5 horas, eu vou ter 100 parafusos para cada hora, tá? Então aqui eu vou colocar, são 100 parafusos. 100 parafusos que ele vai produzir em uma hora só. Aí eu pergunto, a grandeza, parafuso e tempo, tá? São diretamente ou inversamente proporcionais? Aí você vai ter que pensar, durante esse tempo, pessoal, quanto mais o tempo passar, ele vai produzir mais parafuso ou menos parafuso? Aí fica fácil, né, pessoal? Se mais o tempo passar, quanto mais o tempo passar, mais ele vai produzir parafuso, tá? Então aqui a grandeza que eu tenho é diretamente proporcional, tá? Então quanto mais o tempo passa, mais ele produz parafuso. Por isso que elas são grandezas diretas, tá? Questão 2. Na questão 2, ele trouxe aí uma análise para a gente fazer a respeito aí do consumo de combustível de um veículo. Bom, então aqui eu tenho a questão 2 na página 54, tá? Só que ainda é página 54. E aqui está dizendo o seguinte, com 5 litros de gasolina, um automóvel percorre 40 km. Como é que eu faço para descobrir, na letra A, quantos quilômetros ele percorrerá por litro? Com 1 litro de gasolina, quantos quilômetros ele vai percorrer? Essa, pessoal, basta você dividir. Você tem 40 quilômetros dividido com 5 litros. Tá? Ele percorre 40 quilômetros com 5 litros. Então, se eu dividir, eu vou encontrar que ele faz 8 quilômetros com 1 litro só de combustível, tá? Então, para cada litro, ele percorre 8 quilômetros. Letra B. Mantendo essa razão calculada no item anterior, quantos quilômetros percorrerá o mesmo automóvel com 20 litros? Então, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? Se ele percorre 8 km com 1 litro e agora eu tenho 20 litros, basta multiplicar 8 vezes 20. Eu vou encontrar que ele vai fazer um percurso de 160 km se ele tiver 20 litros. E na letra C está perguntando, pode-se calcular usando a razão obtida no item A a quilometragem de qualquer automóvel? Bem aqui essa questão tem esse problema, tá, pessoal? Qualquer automóvel, nem todo automóvel consegue fazer esse percurso, consegue fazer esse rendimento de 8 km com 1 litro, tá, pessoal? Tem carro que consome menos, tem carro que consome mais, então eu não posso fazer essa comparação para todos os carros, tá? Então vamos dizer aqui, nessa daqui ele está dizendo, ó,
a quilometragem de qualquer automóvel a partir dos litros de combustível que ele consumiu, justifique sua resposta. A razão para cada caso pode ser diferente, tá? Então vamos dizer aqui que eu vou colocar assim, não, pois cada carro apresenta a sua característica de consumo. Então cada carro vai ter um consumo diferente. Nesse caso a razão pode mudar. Pode ser que ele não faça 40 km com 5 litros, pode ser que ele faça só 10 km com 5 litros. Então isso vai depender muito de cada caso. Então anote lá. Proporção inversa, pessoal. A proporção inversa, ela vai tratar, é uma situação parecida com a proporção direta, tá, pessoal? Mas vai ter uma diferençazinha aí, sutil aí, que a gente precisa entender e observar, tá? Então, na proporção inversa, que está na página 55, uma página aqui 55, tá? Tá dizendo o seguinte, ó, em algumas situações, aqui, ó, em algumas situações é possível observar uma relação entre valores e suas sucessões, mas a razão entre esses valores não é constante. Nesse caso, pode ser que exista uma proporção, uma proporcionalidade inversa. Aí diz lá, analisa a situação. Veja as seguintes informações referentes ao ritmo de produção de ovos de chocolate de uma indústria na véspera da Páscoa. O que foi que aconteceu? Na véspera da Páscoa era uma máquina trabalhando que produzia 300 ovos. Isso levava 112 minutos. Só que aí o proprietário da empresa percebeu que não ia dar tempo. Estava muito perto da Páscoa, ele precisava produzir mais rápido. Tá? Então o que foi que ele fez? Ele aumentou para 2 máquinas. Então com 2 máquinas eles produziam a mesma quantidade de ovos, 300 ovos, só que num tempo menor. A metade do tempo que durava aqui em cima. Agora embaixo ele só em 56 minutos. Ó, aqui em cima estava próximo de 2 horas. Aqui embaixo já está próximo de 1 hora só de trabalho. Em 1 hora de trabalho já estão conseguindo produzir a mesma quantidade de ovos, tá? Mas não satisfeito, ele aumentou de novo. Agora ele tem 4 máquinas produzindo a mesma quantidade de ovos, só que agora só em 28 minutos. Menos de meia hora para produzir 4 vezes mais, né? Vamos dizer assim, tá? 4 máquinas vão produzir a mesma quantidade em 1/4 de tempo aí, né? Do tempo inicial. E aí ele aumentou para 7 máquinas. Agora produz a mesma quantidade, só que em 16 minutos. O que está acontecendo? Quando eu aumento o número de máquinas, pessoal, diminui o que? O tempo. Isso é uma situação inversa, porque quando você aumenta uma grandeza, a outra tende a diminuir. Por isso que a gente está tratando aqui de grandezas inversamente proporcionais, tá? Então perceba aqui, ó, 1, 2, 4, 7 são números que estão aumentando. E aqui os números aumentam no sentido contrário, ó, tá? Por isso que a gente percebe que essas aí são grandezas inversas. E como você vai resolver uma situação de grandezas inversas, pessoal? Aí ele tem um texto aqui embaixo, que a gente vai marcar novamente aí um fragmento aí desta página, tá? Bom, então eu tenho aqui 2 sucessões numéricas. Se você tiver marca-texto, marque aí. Está dizendo aqui 2 sucessões numéricas são inversamente proporcionais quando o produto, olha lá, o produto é a multiplicação entre os termos correspondentes são iguais, certo? O número que é o produto entre termos correspondentes das 2 sucessões é chamado de constante de proporcionalidade inversa, tá? A gente pode chamar de CP ou de CPI, constante de proporcionalidade inversa. Então como é que a gente vai resolver uma questão dessa? Vamos pegar aqui a primeira para a gente já começar a resolver. Então a primeira questão aí, ela está dizendo o seguinte, ó. Primeira questão. Verifique se as sucessões são inversamente proporcionais. Como lá em cima ele disse que o produto precisa ser igual, o produto é a multiplicação. Então eu vou pegar as razões, tá? Essa primeira aqui, a segunda razão, a terceira e a quarta. E no lugar de eu escrever isso na forma de fração, eu vou multiplicar os termos. Ó, primeira razão, 2 está para 63. Como eu estou falando de razão inversa aqui, pessoal, eu vou escrever assim, ó, 2 vezes 63.
Tá? Segunda razão, 3 para 42. Eu vou escrever 3 vezes 42. 7 para 18. Eu vou escrever 7 vezes 18. E por último, 9 para 14. Eu vou escrever 9 vezes 14. Tá? Se você fizer essa multiplicação, pessoal, aqui dá 126. 3 vezes 42 também dá 126. 7 vezes 18 também dá 126. E 9 vezes 14 também dá 126, tá? E esse 126 é a minha CPI, minha constante de proporcionalidade inversa, tá? Então essa aí é a primeira questão. Então ele está perguntando, são inversamente proporcionais? Verifique se são. Então vamos dizer, são inversamente proporcionais. Se um desses números desse diferente, pessoal, se aqui fosse 128, não é mais inversamente proporcional, nem direto, na verdade, tá? Precisa ser o mesmo número aí para ser inversamente proporcional. Então anote lá. Por último, vamos fazer aqui a questão 2 da página 56. Questão 2, página 56, tá? Tá aqui minha questão 2 da página 56. O que ela está dizendo aí pra gente, pessoal? Está dizendo lá, calcule x e y para que as sucessões, aí ele me deu 231, primeiro número, né? 7, 11, tá? E 11, 99 e y sejam inversamente proporcionais. Se são inversamente, eu vou multiplicar um pelo outro, tá? Então o que a gente vai fazer agora é multiplicar um termo pelo outro. Mas primeiro vamos escrever a proporção como ela deve ser. Vou dar um zoom aqui próximo para você enxergar o que eu vou fazer, ó. Vou pegar o primeiro número daqui, pessoal, e juntar com o primeiro número daqui. Então quer dizer que 231 ele vai estar se relacionando aí com o número x, que eu não sei quem é ainda, né? O segundo número aqui é 99, então o 7 vai estar para 99. E por último o y, 11 está para y. Para que eu possa descobrir quem é o meu coeficiente de proporcionalidade, no caso minha CPU, que é o coeficiente de proporcionalidade inversa, eu vou pegar o único que só tem números, tá? Então esse não pode ser, porque ele tem o x é letra. Esse vai ser o meu CP, porque é o único que só tem números. E esse não poderia usar porque ele tem o y também é letra, tá? Então vamos usar o CP como sendo o termo do meio. Esse termo do meio, ó, 7,99, é que vai ser o meu coeficiente de proporcionalidade inverso, tá? Já que essa questão está tratando de proporção inversa. Então vamos lá. Já sei que o meu CP, vou anotar ele aqui do lado. Já sei que o meu CP, minha CPI na verdade, coeficiente de proporcionalidade inversa, vai ser 7 vezes 99. Lembra que na inversa você multiplica os números, não escreve na forma de fração, tá? Isso aqui vai ser 7 vezes 99, pessoal, dá 693, tá? Então 693 é a minha CPI, coeficiente de proporcionalidade interno, tá? Ou interno não, inverso, né? Pronto, agora eu vou pegar a minha primeira razão. 231 está para x. Se eu multiplicar 231 vezes x, vai ficar 231x. E isso tem que ser igual a 693, que é o meu CP. Passando 231 dividindo, pessoal, ele vai ficar assim, ó, x igual a 693 dividido para 231. Quando você fizer essa divisão aí, você vai encontrar um x igual a 3. Como é que eu vou achar o y, pessoal? Vou pegar essa última aqui, essa última razão, ó. Y vezes 11 vai dar 11y. Isso tem que ser igual a 693, porque é o meu coeficiente de proporcionalidade inverso, tá? Passando 11 dividindo, eu vou ter 693 dividido para 11. Tá? E essa divisão aí dá um valor igual a 63. Então pronto, consegui calcular o valor do x e do y. Lembrando que isso aqui é página 56, tá? Então anote lá para a gente poder continuar. Vamos encerrar por aqui, não pessoal, vamos encerrar por aqui, essa daqui não vai dar tempo de continuar, né? Então vamos encerrar, né, com essa questão 2,
E na próxima aula a gente continua a partir da questão 3, tá? Valeu, pessoal, até a próxima.